O Edu já deu a tua opinião em relação a essa situação dos conselheiros, Edu? Não. Tem que rir. Né? Tem que rir. Só rindo mesmo. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, o pessoal da bancada e o pessoal do chat. Quando vocês vão alugar um imóvel, né, existe um contrato. Não é isso? Entre o inquilino, né, e o locatário. Né? E no contrato está previsto lá tudo que tem que ser feito, né, as regras direitinho, inclusive a manutenção do imóvel, se acontecer alguma coisa, quem é o responsável, né, no contrato. O Eduardo, tem que fazer um checklist antes de entregar o imóvel. Não é para isso? Depois conferir. Pois é. Então, isso aí, ou seja, isso é básico. Isso é básico. Aí eu pergunto para vocês e para o pessoal do chat. Como que querem cobrar algo se votaram sim sem ler o contrato? Não tem como. Então, isso para mim, foi o que o Alexandre falou. Isso para mim é teatro, né? Por causa de ano eleitoral. Não tem outra explicação para isso. As perguntas que eles estão fazendo é o que está previsto em contrato. Até porque, caso aconteça algum problema, né, que nem está acontecendo agora, que o sancionário está abandonado, você ter como, né, os 30% do associativo, ter como, está aqui em contrato, ou então nós vamos buscar os meios legais, né, para fazer cumprir as regras. Simples. Mas não. O que acontece? É o seguinte, é um absurdo, o São Januário está abandonado, está caindo aos pedaços, mas eu votei sim a favor da SAF sem ler o contrato. Aí quer cobrar o quê? Querem cobrar o quê? Então, meu amigo, né? Agora fica aí fazendo teatrinho aí, Fiquem fazendo teatrinho, né? Por causa de ano eleitoral, que a gente sabe como é que funciona, né? Que a gente sabe como é que funciona. Essas pessoas não... na minha humilde opinião, Eduardo, elas são cúmplices, né? São cúmplices de tudo que está acontecendo, né? Por quê? O básico é o seguinte: eu sou conselheiro, sócio estatutário, conselheiro. Beleza, Eduardo. Vamos vender o futebol. Primeiro que você tem que ter um amplo debate, né? Um amplo debate, e não é em meses, né? Primeiro, aliás, você não pode mentir para o torcedor, né? Pode mentir, não pode cometer estelionato eleitoral. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Pois é, tem que respeitar o processo democrático, né? Isso tudo aí é básico. Isso é básico. Mas no Vasco, cobrar o básico é difícil, né? E depois, você tem que, meu amigo, vamos vender futebol? Tudo bem. Acho que nós achamos que chegou no momento que, a gente precisa, né, afastar o futebol da politicagem podre. Ótimo, o argumento é justo. Só que é o seguinte, eu quero ler o contrato. Não, mas o contrato... Não. Vou ser bem claro. Eu, como conselheiro, ou aparece o contrato para eu ler, mesmo que tenha cláusula de confidencialidade, né, que não possa mostrar, tudo bem, a gente entende. Mas ou aparece o contrato para quem vai votar ler, ou, meu irmão, você pode virar as costas e ir embora. No final, mesmo eu achando que o processo da SAF seja bom, né, para o clube nesse exato momento, mas existe algo acima disso, que é o quê? A proteção à instituição. A proteção à instituição está acima dos meus interesses pessoais, né? Portanto, se eu fosse conselheiro, não tem conversa. Ou aparece contrato ou meu voto é não. Isso não significa que eu queira que o clube permaneça na situação que estava, né? A cada eleição é problema, não se consegue fazer uma eleição, aí depois quer bater de frente politicamente com o Flamengo na federação, né? Mas não se consegue fazer uma eleição. Né? À toa que um VP do Vasco aí tentou fazer uma gracinha com o cara do Flamengo, o cara do Flamengo respondeu: olha, você está sob liminar. Tipo assim, você entrou no golpe, quer exigir o quê? Quer falar o quê? Tá entendendo? Então, como é que você vai responder esse tipo de coisa? Então, para você exigir respeito de fora, você tem que se respeitar primeiro. O respeito tem que sair de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, o que acontece? Se eu fosse conselheiro, ou aparece contrato ou é não. Simples assim. Mas aí, né, a gente sabe que muita coisa foi feita por causa de ódio político, né? Gente debochando, conselheiro debochando em rede social, né?
E agora... Dando o dedo do meio. Ah, não, vamos cobrar. Vai cobrar o quê? Primeiro você tem que saber o que você está cobrando. O que está previsto no contrato para você cobrar? Ó, tá aqui, ó, tá no contrato, quem tem que fazer a manutenção é o setor tal da SAF e vocês não estão fazendo. Leram o contrato? Não, só um grupinho leu. Agora quer cobrar? Meu irmão, agora vai ficar fazendo teatrinho aí e aquilo. Teatro no Vasco funciona, porque engana uma opção de gente.